Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre confisco. Isso porque recentemente o governo adotou uma atitude, no meu entender, radical de avisar que você, contribuinte brasileiro que já paga muitos tributos e que porventura tem saldos a receber, saldos residuais de contas encerradas, de financiamentos, e que é um patrimônio seu, é um direito de propriedade sua, você vai ser expropriado, ou seja, o governo vai confiscar aquela merrequinha que você tinha guardado na conta do banco e que o banco também não te avisou. Afinal de contas, você é uma pessoa esquecida e precisa da tutela do Estado para te avisar, olha, se não pegar o seu dinheiro de volta, eu vou botar a mão. Na realidade é quase que um roubo pré-datado, não é nada diferente disso. E eu queria comentar um pouco sobre isso hoje. Mas antes disso, pessoal, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e fazer os seus comentários. Pois bem, o confisco é algo que o brasileiro já deveria estar acostumado, haja vista que no Brasil já houve diversas outras situações, Plano Collor, e outros planos econômicos que de uma maneira ou de outra confiscaram, limitaram o seu direito de propriedade. E qual é a relação disso com a tributação? Os principais pensadores liberais, eles equiparam a tributação com o confisco. Na realidade, por um motivo muito simples. O confisco é o cerceamento do seu direito de propriedade através de um mecanismo de coerção, ou seja, você não voluntariamente entrega aquela quantia, uma parte daquilo que você produziu, uma parte do seu patrimônio, você não faz uma doação voluntária, apesar de você ser chamado de contribuinte, como se contribuinte fosse, como se o seu DARF fosse um ato voluntário, a gente sabe que não é. Mas, pois bem, a restrição ao seu direito de propriedade de maneira compulsória, ou seja, sob pena de uma multa ou até mesmo prisão, isso é monopólio do Estado, é chamado de confisco, mas com outro nome também é chamado de tributação. E a tributação, ela de alguma maneira tem sido esquecida, negligenciada por uma grande maioria de brasileiros que, obviamente, chiaram agora quando o governo, de maneira às claras, de forma transparente, avisa, olha, você tem dinheiro, esse dinheiro é seu e eu vou me apropriar desse dinheiro. Mas não é muito diferente do que acontece com a tributação. E a gente tem que dar a devida importância a isso. De alguma maneira a gente sabe que o Estado ele não é capaz de produzir. O Estado ele vive às custas do trabalho alheio, ele vive às custas do que o setor privado produz mediante troca de bens e serviços. Isso é um fundamento basilar da nossa humanidade. E o Estado ele tem o monopólio da força, o monopólio da coerção. Se antes você, contribuinte, na época de Jesus Cristo, você entregava lá um porco, uma vaca, uma galinha para os publicanos, para os representantes do Império Romano, hoje não muda muito. A diferença é que você paga um DARF. Então quando você está pagando um DARF, na realidade você está levando uma galinha, um porco, uma saca de arroz, um pedaço do seu patrimônio que você está transferindo para o Estado. E algumas vezes o Estado nem aguarda você apresentar lá o valor aos cofres públicos, e ele mesmo já toma iniciativa e mete a mão no que é seu, e é isso que a gente acabou de ver agora com essa iniciativa absurda do governo de confiscar os saldos residuais em contas bancárias. Isso porque o direito de propriedade ele está diretamente relacionado
com a liberdade econômica e com o risco que o Brasil, no caso, né, um país emergente, oferece a eventuais investidores, ou seja, a capacidade que o Brasil tem de atrair investimentos, ela pode e vai com certeza ser afetada por essa medida que surrupiou 85, ou pretende, né, surrupiar cerca de 85 bilhões de reais dos contribuintes brasileiros. E eu quero chamar a atenção para uma situação que com certeza não dá para ser ignorada. Imagina você, uma pessoa de idade, uma pessoa que esteja com dificuldade de se locomover, de se expressar, com uma pessoa que tem algum problema de saúde, com uma pessoa que não tenha condições, né, de fazer, primeiro, um cadastro da conta GovBR, segundo, fazer o upgrade desse cadastro da conta BR de bronze para ouro, né, ou prata para ouro, entrar na internet, acessar o GovBR, entrar no portal SVR lá, que é através do qual você faz a requisição desse dinheiro, e ao final de 9, 10 dias úteis, se não me engano, foram 12 dias úteis que eles dizem lá, você vai ter o seu crédito em conta corrente. Isso tem prazo para acontecer. Ou seja, a cidadania ela é restrita, né? Você não tem, né, o direito da mesma forma que outras pessoas que têm acesso digital. Isso é um absurdo. Então há uma diferença de tratamento para aquelas pessoas que não têm e ninguém é obrigado a ter aptidão para lidar com ferramentas de tecnologia com o GovBR, e diga-se de passagem, é um portal que demanda um certo conhecimento. Você precisa às vezes fazer um reconhecimento facial, você precisa baixar um aplicativo no seu telefone, enfim, dá trabalho. E com certeza você vai ver aquela agonia, você sabe que você tem dinheiro para receber, mas de alguma maneira você não sabe como receber. E aí vai aparecer alguém aí no meio do caminho que vai pegar metade, que vai te ajudar, vai cobrar por isso. São aquelas profissões que só existem no Brasil, né? Despachante. Né? A gente que está acostumado com a burocracia como um muro, né, que nos separa dos nossos direitos, a gente sempre vai precisar de uma escadinha, né, de alguém que segure a escada para a gente passar esse obstáculo, né? E essa pessoa é o despachante, seja o despachante do Detran, o despachante aduaneiro, o despachante, entre aspas, contador, e por aí vai. Então, pessoal, confisco tem sim relação com a tributação, é algo que deve sim nos causar preocupação, é algo que deve sim causar uma certa indignação, e nós, né, tributaristas, devemos dar nome àquilo que realmente é, né? Confisco, né? Expropriação, né? E tributação, dependendo do nível de tributação, dependendo muitas das vezes da situação de cobranças baseadas em leis inconstitucionais, interpretações que o fisco adota que são extremamente fora daquilo que o legislador previu, isso também é uma expropriação. Não podemos nos esquecer que a dívida ativa da União está em quase 3 trilhões de reais, ou seja, o governo tem um cheque em branco para poder retirar, né, 3 trilhões de reais do patrimônio da sociedade por conta de dívidas inadimplidas. Existem dívidas que foram confessadas, não foram pagas, metade dessas dívidas foram lançamentos de ofício, ou seja, foram autos de infração lavrados pela Receita Federal, que podem ou não podem ser procedentes, mas que de alguma maneira o número está lá, ou seja, nós temos uma espada no nosso pescoço de 3 trilhões de reais, fora 1 trilhão de reais que se encontra em julgamento no CARF, tá? Então, se fôssemos juntar as dívidas tributárias passíveis de execução, passíveis de serem motivadores de uma expropriação do seu patrimônio, na medida em que a execução fiscal ela pode bloquear a sua conta, ela pode bloquear o seu bem, ela pode tomar a sua casa se não for um bem de família, ela pode causar muita dor de cabeça. Hoje, se somarmos estados, municípios e a União, temos quase 75% do PIB em dívidas fiscais, que é um valor absurdo.
Então, pessoal, vamos realmente acordar para o que está acontecendo, vamos procurar nos informar melhor sobre o que está acontecendo, e nós, tributaristas, temos um papel fundamental na divulgação e na elucidação dessas questões que estão, sim, tomando empréstimo hoje para pagamento de gerações futuras. Na medida em que o governo se endivida, na medida em que o governo contrai dívidas, ele precisa tomar esse dinheiro emprestado no mercado através de títulos da dívida pública, e essa dívida um dia vai ter que ser paga. Paga com o trabalho do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, paga com o esforço de gerações futuras. O governo está tomando dinheiro emprestado e tendo como fiador a sua família, o seu filho, as futuras gerações que vão vir depois de você. É disso que se trata. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e fazer os comentários. Até a próxima!